Dar. Olá, bem-vindas, boa tarde, pessoal do Brasil, boa noite, pessoal de Portugal. Estamos falando sobre o Moby Dick e ainda estamos no princípio. E então estamos aqui no capítulo em que o Ismael fica muito surpreendido com o ritual do Kikwek, que ele fica horas, assim, tipo em transe, com a estátua na cabeça. E, e horas assim o dia e depois a noite. E depois, no final daquilo, o, o Ismael dá um grande sermão, uma grande justificação sobre a loucura dos rituais, das religiões, assim, um, fala sobre a história das religiões e das crenças, o outro não percebe quase nada do que ele diz. Enfim, depois o outro acaba por achar que ele é meio pílulas das ideias e com alguma condescendência e compaixão que não percebe a verdadeira religião. E pronto, este episódio é muito engraçado, chama-se Ramadão. E depois o que é que acontece? Acontece que eles vão então para o navio. No navio, o, lá no navio, quem os recebe são dois comandantes que eles são proprietários do navio, mas não é o capitão Ahab. Ele pensava que iam ser recebidos pelo capitão Ahab, mas não. São, é um que é o Peleg e o outro que é o Bildad. O Bildad é um daqueles religioso quaker, que são os presbiterianos quaker, que são aqueles muito, têm aquelas barbas grandes e aqueles chapéus, e são puritanos, muito rígidos, e o Bildad pergunta o Ismael queria. Aqui também nos diz que o Ismael sabe que não ia ganhar dinheiro, porque não era costume pagarem um salário aos marinheiros que iam embarcar naqueles navios, eles não pagavam salários. Ele pagava, era uma percentagem sobre os lucros. Aquilo era um negócio bastante lucrativo e pagavam uma percentagem. Então a percentagem podia variar de acordo com o que eles achassem que a pessoa valia, não é? Que seria útil ou não no navio. E então ele achava que iria receber uns 200 avos, mas depois, que é, pronto, dividido por 200, né? Os 200 avos, mas depois o, o, lá os comandantes dizem que não, que ele só vai receber a participação de 275, depois lá acordam dar 300 avos, ou seja, menos. E depois ele diz que também que tem um companheiro, fala nele e quer que ele também vá a bordo, que é o Kikwek, e depois eles perguntam se ele era cristão. Perguntam se esse Kikwek é cristão e qual é a congregação dele. E ele diz que sim, que ele pertence à primeira igreja congregacional e que também é diácono. E depois lá o Bildad pergunta: Oh rapaz, a que igreja te referes? Estás troçando de mim, a que igreja te referes? E ele depois disse: eu estou-me a referir à antiga Igreja Católica, à qual pertencemos todos, o Senhor, eu, o Capitão Pelec, aqui e o Kikweg, que ali está. Todos nós, finalmente, nascidos de mulher, pertencemos de corpo e alma, a grande, a eterna primeira congregação de todo este mundo crente. Todos nós pertencemos a ela. Apenas alguns de nós apreciam certas raridades que não afetam em nada a grande crença, pois nesta última todos unimos as mãos. Unimos as mãos, na verdade, gritou Peleg aproximando-se mais. Rapaz, farias melhor embarcando como missionário do que como marinheiro. Lá está ele.
a tentar justificar o injustificável, com um sermão daqueles que, pronto, ok. E depois ele diz o seguinte: Nunca ouvi melhor sermão, nem mesmo do diácono Deuteronômio, ao qual nem o próprio padre Maple poderia superar. E todos reconhecem que ele vale alguma coisa. Vem para bordo, vem, não te preocupes. Diz lá ao Kikog, não foi assim que o chamaste? Diz ao Kikog que suba, pela grande âncora, que arpão, parece muito bom. E ele o empunha muito bem. Kikok, ou como quer que te chames, já estiveste alguma vez na proa de um bote? Já alvejaste um peixe? Sem dizer palavra, à sua maneira selvagem, o Kikué saltou sobre a amurada e depois para a proa de um dos botes baleeiros. E depois diz o seguinte: Capitão, está vendo aquela gotinha de alcatrão ali na água? Está vendo? Suponha que é o olho de uma baleia. E agora olhe. E com segura pontaria atirou o ferro justamente por cima do enorme chapéu do velho Bildade. O arpão passou por cima do convés e foi atingir a cintilante mancha de alcatrão, fazendo-a desaparecer. Agora, disse Kikuek, tranquilamente puxando o cabo ao qual ia preso o arpão. Supôs o olho baleia, agora baleia morta. Ou seja, ele demonstrou que tinha perícia e que valia o bastante para entrar no navio, independentemente de não ser de congregação nenhuma. Lá da primeira, o outro tinha dado aquele sermão todo e que o outro não acreditou nada, mas ele conseguiu justificar a sua permanência a bordo com a sua habilidade no arpão. E o outro diz assim: sobe lá, vais fazer falta e vamos-te dar uma participação de 90 avos, ou seja, eh, muito maior, né? Muito maior do que a participação, quanto mais pequeno o número, né? Maior, porque isto é uma porcentagem, um 90 avos, maior a participação, ou seja, valia muito mais a habilidade dele com o arpão do que o outro ser da congregação, não sei quantos, do outro ser bom cristão. E bom, eles lá entraram e uma muito interessante é que a questão da religião está muito presente aqui. Ahm, Depois também há uma parte aqui que diz, Engraçado, engraçado ele chamando, né, o rapaz de filho das trevas, porque ele não tem, não é, faz parte da mesma religião, né? é o filho das trevas, sim, 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 sim. Filho das trevas, tenho de cumprir o meu dever para contigo. Porquê? Porque, entretanto, ele tirou um maço de folhetos que devia ser bíblica, evangelhos, pronto, devia ser, e, e diz, colocou nas mãos de Kikué e em seguida, agarrando nelas e no livro, olhou fixamente bem nos olhos e disse: Filho das trevas, tenho de cumprir o meu dever para contigo. Sou coproprietário deste navio e sinto-me responsável pelas almas de todos os seus tripulantes. Se ainda estás apegado aos hábitos pagãos, o que receio bastante, rogo-te que não permaneças por mais tempo sendo um dos escravos de Belial. Abandona o ídolo Belial e o seu odioso dragão, aparta-te da cólera que há de vir. Cuidado com o que eu te digo, pela graça divina, afasta-te do poço infernal. E depois o outro diz-lhe: Basta, Bildade, não ponhas a perder o nosso arpoador. Claro, o outro, lá o sócio, pensou assim: bom, este ainda com esta história toda ainda vai afastar. Ele já tinha visto que ele era bom arpoador, é melhor que ele não se afaste com estas coisas, ainda pões tudo a perder. E diz: nunca se viu dizer que arpoadores religiosos fossem hábeis no ofício. A religião tira-lhes de dentro o tubarão, e um arpoador que não tem em si um pouco de tubarão não vale um caracol. Ou seja, um bom arpoador não é.
o facto de ser bom cristão até não era muito bom, porque um bom cristão tem muita bondade no seu coração, não é? Então, aqui mais vale que fosse, tivesse menos bondade e fosse um bom arpoador. Mais vale algo de tubarão, algo de selvagem nele, algo de pagão. E ainda diz aqui: lembras-te do jovem não sei quantos, filiou-se à congregação e nunca mais fez nada de bom. Ficou lá só na congregação. Ah, ele depois, o, este é um pilé, porque eles são dois, não é? Um tem um sentido mais prático e o outro é o mais puritano, o mais presbiteriano, não é? Mais apegado à, à religião presbiteriana. E diz, este mais religioso. Ainda diz assim: Ó Peleg, lembras-te o que é temer a morte? Como podes falar de maneira tão ímpia? Renegas a ti mesmo. Diz-me, quando esse mesmo Pequod teve os três mastros partidos e atirados pela borda durante aquele tufão, no Japão, na mesma viagem em que foste como piloto do Capitão Ahab, não pensaste na morte e no juízo final? Em que o outro diz assim: ouçam, não ouçam-no agora, ouçam todos o que ele diz, imaginem. Quando esperávamos a todo momento que o navio afundasse, pensar em morte e em juízo final num tal momento. Não, não havia tempo para pensar na morte. O capitão Ahab e eu pensávamos antes na vida, no meio de salvar todos os marinheiros por meio de bandolas, um meio de chegar ao próximo porto. Era nisso que pensávamos. Bildad não disse mais nada. Mas abotoando o capote, subiu para um convés onde o seguimos. Ficou ali muito quieto, observando alguns veleiros que se encontravam ocupados a remendar velas. De vez em quando curvava-se para apanhar um retalho ou uma ponta do fio alcatroado para que se não desperdiçassem. Vai-se falar aqui muito das almas. Agora, porquê? Porque é assim, a questão aqui, e isto é um tema que se vai desenvolvendo depois ao longo desta aventura, não é? Porque esta aventura não é uma aventura de um punhado de homens num barco. É uma aventura, é a aventura do próprio homem. É a aventura do próprio homem em relação à criação, em relação ao destino, ao seu destino. Porque o Ahab, como vocês já perceberam e já falámos sobre isso, o Ahab é o homem revoltado, é aquele que não aceita o destino que lhe coube. Ele quer se vingar da baleia, ele quer se vingar daquela situação em que ele foi colocado, ele não aceita o seu destino, não aceita a sua sorte ou o seu azar, neste caso, e ele, ao se vingar da baleia, a baleia para ele é a encarnação do mal. Mas é do ponto de vista dele. A baleia para ele é o próprio Deus, a própria criação. E ele não aceita o destino que lhe coube. Então, isto é a aventura do homem, e é a questão das almas. Tanto é que aquele sermão que na aula passada falámos, na aula passada ou na outra antes, que acho que a Ludmila até estava, aquele sermão belíssimo que eles ouviram na igreja que fala sobre o Jonas, não é? Dentro da baleia. No fundo aquele sermão fala da obediência a Deus e da desobediência a Deus. Fala da desobediência versus obediência. Então, o Ahab é a encarnação do homem que é que desobedece. E qual é o homem que desobedece, o revoltado? É a encarnação, é o anjo caído, é o Lúcifer, não é? É o Satã. É aquele que se rebelia contra contra Deus. É aquele que diz: prefiro reinar no inferno do que servir nos céus, que é uma frase muito conhecida. Então,
Este Ahabe é o homem revoltado, é aquele que se rebela, é o próprio Satanás. E leva a todos numa viagem satânica, num destino satânico, onde eles vão se perder. E aqui fala muito nas almas, na questão de salvação das almas ou da não salvação das almas. E aqui neste capítulo que vem a seguir, que se chama o Profeta, que eu também falei logo no início, que é o profeta aqui chama-se Elias, e remete-nos para o outro Elias da Bíblia, portanto, o profeta também. E este homem que se chama Elias. Pergunta se eles embarcaram no navio, se eles já se alistaram e começa a assustá-los e diz o seguinte, ele diz o seguinte, sim, já se engajaram nele, no PECOD, sim, o PECOD, aquele navio, sim, acabamos de assinar o contrato. E depois ele pergunta, havia algo acerca das suas almas? Acerca de quê? Ou talvez não tenha alma, disse bruscamente. Não tem importância. Conheço muitos sujeitos que não a têm, e é uma sorte para eles. Passam melhor sem ela. Uma alma é uma espécie de quinta roda para o vagão. Para um vagão. Ou seja, uma quinta roda parece que é algo que está a mais, não é? Que, pronto, algo que está a mais. E depois ele pergunta: Que maluquice é esta, camarada? Perguntei. Ele, e aqui está itálico, isto é o que o Elias diz. Diz ele, mas este ele com uma determinada ênfase. Ele tem alma bastante para conhecer as deficiências desta ordem nos demais. Disse abruptamente, acentuando com nervosismo o pronome ele. Ele estava-se a referir, este ele é o capitão do navio, porque ele estava a falar do navio. Ele, o Ahab, o capitão do navio, ele diz, ele tem alma suficiente as, para conhecer, onde é que está? As deficiências desta ordem nos demais. Ou seja, tem alma suficiente para conhecer as almas dos outros. Vamos embora, Kikweg, disse eu. Este sujeito deve ter fugido de algum hospício. Não sei o que quer dizer nem a que se refere. Um momento, gritou o estranho. Eu disse a verdade. Não viram ainda o velho trovão, não é? O velho trovão que é o capitão. O capitão Ahab. O capitão do nosso navio, do Pequod. Sim, entre nós, velhos marinheiros, ninguém ignora este nome. Mas não o viram ainda? Não, não o vimos. Dizem que está doente, mas que vai melhorando. E dentro em pouco estará completamente restabelecido. Está muito bem. Dentro em pouco, disse o estranho com uma espécie de riso sardónico. Ouça, quando o capitão Ahab estiver completamente restabelecido, este braço estará também. Antes disso, não. Agora, este braço, ele apontou para o braço direito, porque na outra versão, na versão em inglês, ele até diz the right hand. Também estará, the right arm estará restabelecido. O braço direito ou a mão direita é a ordem das coisas. É, é a coisa certa, né? The right hand. Aqui não está, aqui está só este braço, mas na versão em inglês é the right, o direito. Então ele diz: quando o capitão estiver completamente restabelecido, este também está, mas isso não vai acontecer. Antes disso, não. E depois ele pergunta: que sabes a seu respeito? O que lhe disseram a respeito dele? Vamos, diga. Não me disseram muito, apenas que é um bom baleeiro e um bom comandante para a sua tripulação. Isto diz o Ismael. E depois o estranho diz: Isso é verdade, é pura verdade. Ele é tudo isso. Porém, quando der uma ordem, é preciso saltar, andar, grunhir e ir-se embora. Com o capitão Ahab é assim. Mas não lhe contaram nada acerca do que lhe aconteceu ao lado do Cabo Horn há tempos, quando ficou como morto durante 3 dias e 3 noites. Como ficou como morto durante 3 dias e 3 noites?
Não vos remete a algo? Quem é que ficou como morto durante 3 dias e 3 noites? Lázaro, que no quarto dia, né, Jesus É. ressuscita ele. E o próprio Jesus, também simbologia do três. O três aparece constantemente aqui. Eu até anotei. E nos poucos capítulos que eu li, aparece três, três, três. Às vezes três, outras vezes quatro. Três, quatro, três, quatro. Mas muito mais o três. Não sabes sobre aquele combate mortal com os espanhóis em Santa? Nada sobre isso? Nada sobre a cabaça de prata na qual cuspiu? Nada a respeito da perna que perdeu na última viagem? Oh, sim, disso quase todos sabem. Quer dizer, sabem que ele tem só uma perna, que um cachalote arrancou-lhe a outra. E depois o Ismael, meu amigo, não sei que absurdo é esse que está falando. Mas sei sim que tudo o que se refere à perna à perda da sua perna. Sabe de tudo. Está certo do que diz, tenho absoluta certeza. Com o dedo esticado e os olhos erguidos para o picote, o estranho, que tinha toda a aparência de um vagabundo, interrompeu-se um momento, como num sonho que tivesse sido perturbado, e em seguida, com um ligeiro sobressalto, voltou-se dizendo: Então, para embarcar, não é verdade? Já assinaram os papéis? Bem, o que está assinado, e o que tem de ser, será. Ou, torna a dizer, também pode ser que não aconteça. De qualquer maneira, tudo está resolvido e arranjado de antemão. Afinal de contas, um ou outro madrinheiro terá de ir com ele, seja este ou aquele, e que Deus tenha piedade deles. Bom dia, marinheiros, bom dia. Que o céu inefável os abençoe, lastimo tê-los detido. Bom, ele assusta o Ismael e E depois ele ainda pergunta, faz favor de me dizer o seu nome, então é aí que ele diz Elias. Elias, pensei enquanto seguíamos juntos, comentando cada qual à sua maneira a estranheza daquele velho marinheiro esfarrapado. E convimos afinal que ele não passava de um charlatão que nos queria fazer medo. Porém, não tínhamos ainda feito 100 jardas, quando ao dobrar uma esquina, olhando para trás, vi que Elias nos seguia à distância. Senti um certo abalo, mas não disse nada a Kikuek. Continuei a andar com o meu companheiro, ansioso por ver se ele dobraria a mesma esquina que nós. Foi o que fez. E pareceu-nos que nos seguia como um cão. Mas com que intenção é o que eu não podia de modo algum imaginar. Esta circunstância, reunida à sua conversa meio sugestiva, meio reveladora e encoberta, despertou em mim toda a sorte de vagas apreensões e conjecturas, todas ligadas ao Piquet e ao capitão Ahab, à perna que perdera, à crise ao chegar ao Cabo Horn, à cabaça de prata e ao que o capitão Peleg dissera a seu respeito na véspera, no momento em que eu pulava do navio, à perdição da Índia Tistig e à viagem que nos havíamos comprometido num barco à vela e a uma centena de outras coisas sombrias. É assim, o clima vai adensando. Isto vai nos preparando para algo que vai acontecer, não é? Traz um clima pesado, um clima denso, põe uma suspeita no leitor, faz o leitor também temer, não é? Se começa a sentir o receio, ah, que estranho, isto é mau agouro, algo estranho se está a passar, porque é que ele diz isto? Enfim, começamos a sentir também esse receio. Depois, mais tarde, eles entram. Ele vai contar que, que estão lá nos preparativos, vai contar aqui todos os preparativos no capítulo seguinte, que se chama Em Plena Atividade, e agora, isto é interessante, este livro está muito bem feito, porque de uma parte sombria, é aquela parte que estava muito sombria, agora passamos para uma parte que não tem nada de sombrio, pelo contrário, é uma parte há muita ordem, é uma parte muito racionalista, é assim, é quase como.
ali havia um bocadinho de caos, aqui há muito de ordem, porque aqui começam a dizer o que é necessário ter a bordo dentro de um navio baleeiro. É uma coisa muito prática, muito de enumerar coisas. Portanto, todos os navios baleeiros são os mais expostos a acidentes, todo o género, especialmente à perda, à destruição e perda das próprias coisas importantes. Daí os botes a mais, os cabos e os arpões de reserva, tudo de reserva. Numa palavra, exceto um capitão e o navio em duplicata. Está tudo de reserva, menos o capitão e o navio, não é? Que esses só apenas um. Ah, Depois diz que há uma senhora que é irmã do capitão Bildade, uma senhora idosa, magra, de espírito decidido e infatigável, de muito bom coração e que parecia determinada a que não faltasse nada. Chama-se Caridade, é a tia Caridade. Diz que o nome tem muito a ver com a pessoa. E então ela fazia tudo para tudo correr bem, segurança e consolo a bordo de um navio no qual o seu querido irmão estava interessado e em que ela própria empregara uns 20 ou 30 dólares bem economizados. Ou seja, muito interessante. Isto era uma espécie de investimento, não é? Como se investe, se calhar, hoje em bitcoins ah, ou no imobiliário ou em bitcoins. Ela investiu no navio de caça à baleia, neste navio baleeiro. Vejam, era um negócio rentável para atrair até os investimentos daquela senhora caridosa e poupada, não é? Investiu as suas poupanças ali no navio do irmão. Durante esses 3 dias de preparativos, outra vez o três, aparece muitas vezes, vocês, se prestarem atenção, vão ver. Durante esses 3 dias de preparativos, Kiko e eu visitámos frequentemente a embarcação e sempre perguntávamos pelo capitão Ahab, como ia passando e quando viria para bordo. A essas perguntas nos respondiam invariavelmente que ele estava melhor e a cada momento era esperada a sua chegada a bordo. Nesse interim, os capitães Peleg e Bildad podiam atender a tudo o que fosse necessário para pôr o navio em condições de fazer a viagem. E depois vem aqui aquela frase que eu coloquei lá no real para vocês. Se eu tivesse sido sincero comigo mesmo, teria compreendido que não era de todo agradável haver embarcado assim para tão longa viagem, sem nem ao menos ter posto os olhos sobre o homem que ia ser o ditador absoluto do navio, logo que este saísse mar afora. Porém, quando um homem suspeita de qualquer erro e quando esse erro o interessa particularmente, luta para ocultá-lo até mesmo a si próprio. É espetacular. Quem nunca passou por isto, não é? Nós sabemos que alguma coisa está errada, sabemos que não está certo, mas temos um interesse tão grande naquilo que vamos lá de cabeça, como este fez para o navio. É assim, eu vou num navio baleeiro que é só a atividade mais perigosa do momento, mais lucrativa, mas também mais perigosa, com um capitão que eu ainda não vi uma única vez, mas que já tem uma fama que o precede e que o outro estranho, o tal Elias, não é à toa que este livro é um clássico. Este livro é incrível. Ah, Portanto, não sei quem é este capitão, mas o outro já me avisou. Ai, vocês onde é que se vão meter? O capitão Ahab, não sei quantos. Já lhe pintou um cenário sobre o capitão Ahab. Este capitão Ahab não aparece. Ele, aquela sensação toda que se está a meter numa grande alhada, mas vai. Mesmo assim, vai. Sem ganhar grande coisa, mas mesmo assim, vai. Luta para ocultar o erro até mesmo a si próprio. Foi o que aconteceu principalmente comigo. Não disse nada, não pensei em nada. Finalmente noticiaram que o navio zarparia no dia seguinte, com toda a certeza, de modo que o Kikweg e eu nos preparamos para acordar muito cedo. Isto aqui deu um sinal de 10 minutos, portanto, eu
Pronto, eu depois digo, quando faltar 5 minutos, depois eu termino, fazemos as fotos, mas também já não tenho muito mais. Depois, o capítulo seguinte chama-se Indo para Bordo e também acontece aqui uma cena, um episódio muito estranho. Quem leu já lembra-se que é o seguinte: chama-se Indo para Bordo. Ora, vejam aí. Não é logo no início, é. Eles tinham saído, seriam mais ou menos 6 horas da manhã, de um dia frio e brumoso, quando nos aproximamos do cais. O clima, frio e bruma, não é? O cenário. Se não me engano, isto é logo no início, é. Se não me engano, diante de nós vão alguns marinheiros, disse eu a Queequeg. Não podem ser sombras. O navio deve sair ao nascer do sol, calculo. Vamos depressa. Ou seja, ele viu alguém e disse: não podem ser sombras. Sombras, não é? Pode ser, pode não ser. Um momento, gritou alguém. A pessoa que falava vier atrás de nós. Era o Elias, o tal Elias. Vão para bordo. Faça favor de tirar as mãos de cima de nós, disse eu. Olha aqui, vai embora. Sim, vamos. Que tem o senhor com isso? Não acha que é um pouco importuno, senhor Elias? Não, 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 respondeu Elias lentamente e olhando de novo para Queequeg e para mim de modo estranho. Elias, disse eu, você faria um favor ao meu amigo e a mim se retirasse. Vamos para os oceanos Índico e Pacífico e preferimos que não nos detenha. Os senhores voltarão antes do almoço. Está maluco, Queequeg? Vamos. Até logo, disse Elias que ficara parado. Não faça caso dele, Queequeg, vamos. Mas ele aproximou-se outra vez de nós e, sem demora, tocando-me no ombro, disse: viu o senhor alguma coisa parecida com homens que se dirigiam ao navio faz algum tempo? Sim, parece-me que vi 4 ou 5 homens, mas estava muito escuro para se poder enxergar bem. Respondi, impressionado com aquela pergunta concreta. Muito escuro, disse Elias. Bom dia, senhores. E depois vai sempre, deixa logo aqui mais suspeita. Aí ninguém sabe, né, Yuri, se eram pessoas mesmo ou fantasmas. Fica uma impressão assim, né, de que poderia não ser. É, eles depois, mais tarde, vão aparecer. Não sei se vocês já passaram essa parte, a Mirella, sim. Lembras-te, Mirella? Aí entrar aí depois ele fica, essas pessoas vão trabalhar para o Arrab depois, né, lá no barco. Aí o pessoal vai questionar, "Ué, mas o que que tem esse cara? Não, não interessa, bora trabalhar, meio alguma coisa assim, sabe? Não quer nem saber se eles entraram meio clandestinamente, não quer nem saber. O Arrab, ele quer pegar o Moby Dick e não tá nem aí. Entra aqui no bote, vamos pegar, vamos caçar e aí sucede, vai para esse caminho aí. Não tem muita ética também. Ele já também não tem muita ética. Então o que é que acontece? Isto aqui é uma cena assim um bocado estranha, porque ele fica sem saber porque ele vê os vultos, mas como é aquela altura do amanhecer, parece sombras, não dá bem para ver, para distinguir bem, e ele depois diz assim. O outro, o tal Elias, afastou-se. Quando por fim subimos para bordo do Picote, encontramos tudo envolto na mais profunda quietude. Não se movia viva alma. A porta do camarote estava fechada por dentro, as escotilhas bem ajustadas. E ele depois diz assim: para onde terão ido esses marinheiros que vimos, Kikweg? Disse eu, olhando receoso o homem adormecido. Porém, como parecia que no cais Kikweg não dera mostras de notar o que eu dizia, pensei que se não fosse a pergunta inexplicável de Elias, eu poderia julgar ter sido vítima de uma ilusão de ótica. Ou seja, ele ficou na dúvida, ele viu pessoas, mas depois não viu mais rastro delas e só não achou que era ilusão de ótica por causa daquela pergunta que o outro fez. Então havia alguém. E realmente depois vão aparecer estas pessoas. Como estava a dizer a Mirella, é assim: estas pessoas, estes homens.
durante muitos dias estiveram clandestinos. Aliás, eles entraram clandestinos, ninguém os via. Eles deviam estar escondidos lá no porão. E eram apenas mercenários, apenas homens contratados para matar a baleia, não para a caça, não para o negócio da caça à baleia. Eram pessoas que foram contratadas pelo Ahab devido à vingança dele de querer matar aquela baleia. Portanto, contratou inclusive e eram pessoas assim um bocado sem escrúpulos, sem ética, pronto, contratados para aquilo. Não seria legal também, porque como dividiria o lucro, o pessoal não tem um salário e ia dividir o lucro, e se entra um clandestino lá, ele acabaria faturando também. Então, não foi legal isso também. Aí o pessoal questionou também, né? Mas a É, Rabi já não queria saber. exatamente. Então é isto mesmo, isto vai ser a aventura de, uns, de uns homens movidos por este homem, por este capitão Ahab, numa luta contra a criação, contra a própria criação, contra Deus, contra o seu destino. E é aqui, este número 3 eu depois fui investigar, fui também ouvir, ver o que é que falava sobre isto, e, e eu vi uma coisa bastante interessante, que não sei se vocês sabem que é um professor, ele já morreu, mas é muito conhecido no Brasil, que é o José Munir, acho que, não sei se é José, qualquer coisa Munir Nasser. Munir Nasser. Ele tem, há duas aulas sobre o Moby Dick, são 4 horas de aula sobre o Moby Dick. O áudio está um bocadinho ruim, mas eu depois posso passar. Que alguém gravou, eram aulas mesmo de universidade. E então ele fala sobre as simbologias dos números. E o número 3 é assim: o número 3 é um número que simboliza, é a Trindade, para além de ser a Santíssima Trindade, não é? É os 3 dias que Jesus esteve morto, é o número da ressurreição. Jesus esteve morto e ressuscitou ao terceiro dia, e é o número portanto, este triângulo é o quê? É o céu, a terra e o indivíduo no meio. É o indivíduo no meio do céu e da terra. Não é? Das coisas materiais do espiritual, o indivíduo entre Deus e a terra, entre a sua vida e a terra. Este, este 3 aparece muito, 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 muito. Este número é sempre 3. Qualquer coisa é o 3 ao fim do terceiro dia, ao fim disto, é sempre o número 3 aparece muito. Neste poucos capítulos que eu li apareceu imenso. Então, aqui eu vai ser há muita coisa para ler, mesmo muita coisa para ler, e se a pessoa quiser ler com alguma atenção porque tem tanta informação que tem que demorar algum tempo, vai levar algum tempo, mas acredito que é um daqueles livros que fala muito, tem muita coisa a dizer sobre a condição humana, sobre a aventura humana, sobre a questão de aceitarmos ou não o nosso destino, da questão da obediência ou desobediência, da revolta, é muito, muito interessante, muita informação aqui. Não sei, Mirela, se queres partilhar connosco alguma coisa que tenha ficado assim mais, alguma parte que tenhas